Bem Viver, espiritualidade no dia a dia. Oi, eu sou a Lulu e esse é o Bem Viver, o podcast devocional do Novas Narrativas Evangélicas. Gente, hoje eu resolvi fazer um formato um pouco diferente com vocês. Eu acho que vocês estão acostumados a ouvir um podcast muito mais trabalhado, muito mais pensado. E é porque a gente faz um roteiro sempre do que a gente vai falar naquela semana. A gente estuda a Bíblia, a gente estuda a vida, a gente estuda muita coisa para trazer uma reflexão para vocês. E eu tava falando com o Matheus que isso tem um pouco a ver com o nosso perfeccionismo mesmo, sabe? Quando a gente resolve fazer uma coisa, a gente quer fazer bem feito. E eu acho que isso é uma coisa muito característica de gente de igreja, né? Quando a gente resolve ou a gente não tá. Ou a gente serve bem, com perfeição, com todas as nossas forças, ou a gente desvia completamente. Eu não sei como é que é a experiência de vocês sobre isso. Eu tenho sentido um pouco isso, assim, na minha relação com tudo. É isso, a gente tem que ser excelente no trabalho, nos estudos, na família, no ministério, na igreja, no progressismo, na política. Só que essa semana foi muito difícil. E foi muito difícil, coletivamente difícil, né? A gente tá vivendo uma tragédia no Rio Grande do Sul. A gente viu um tema bizarro sair da boca de um pastor, que é um pastor de jovens da Igreja Lagoinha, que fez uma fala que reproduz cultura do estupro, que reproduz a cultura de abuso sexual de crianças, de não proteção das crianças. Tudo isso numa semana só, assim. E especialmente eu acho que a tragédia do Rio Grande do Sul é uma coisa que chocou muito a gente, mobilizou muito a gente, porque é um negócio que estava previsto de acontecer, sabe? É quase como se tivesse escrito, tivesse profetizado. E eu me lembrei muito da figura dos profetas, que diziam que uma coisa ia acontecer e que diziam que o povo podia se arrepender. E aí a consequência vinha, e aí a coisa realmente acontecia. E aí depois que acontecia, que se busca remediar, mas a gente precisa muito falar de prevenção a catástrofes, a gente precisa falar de adaptação climática, sabe? E aí essa semana, com tudo isso que aconteceu, eu fiquei pensando no que realmente importa. No meio de tanta coisa, assim, como é que a gente escolhe as prioridades do que a gente vai falar? Como é que a gente escolhe o que é importante ser pautado? Como é que a gente escolhe o que é importante ser votado? Como é que a gente escolhe para onde vai os recursos públicos, sabe? É bizarro pensar que adaptação climática e prevenção a enchentes não tá na ordem do dia de nenhum dos nossos deputados. Aliás, tá na pauta do dia de uma das nossas deputadas, que é a deputada Célia Chacriabá. Um dos destaques no Instagram essa semana foi que dos 513 deputados, só uma destinou verba de emenda às mudanças climáticas, que foi a Célia Chacriabá, que é uma deputada do PSOL, que é uma deputada indígena. E isso diz muito, isso diz tudo. Porque só a deputada indígena pensou sobre mudança climática. Só ela pensou que é importante olhar para o que está acontecendo com a Terra, o que está acontecendo com o mundo. A mudança climática já é irreversível, assim. Os povos indígenas se anteciparam muito em relação a tudo isso. Em relação ao modo de vida, em relação ao jeito de construir casas e cidades. Não cidades, mas aldeias, né? E esse é o ponto. A vida na cidade adoece a gente. Eu tenho falado muito sobre isso aqui, né? E eu tenho falado muito sobre isso na minha terapia também. Porque viver na cidade é viver num lugar que tudo é urgente o tempo todo. E se tudo é urgente, nada é urgente. Você já deve ter ouvido essa frase. E é verdade, se você tem que correr pra pegar o ônibus pra não chegar atrasado, e aí você tem que entregar um relatório, você tem que entregar um texto, e você tem que entregar uma planilha, você tem que entregar um trabalho até 23h59 daquele dia. E tudo se torna menos importante que aquilo. Mas aí, de repente, tem um estado inteiro debaixo d'água. E aí, como é que a gente para tudo pra resolver o que tá?
debaixo d'água. E aí é engraçado pensar nisso e pensar na igreja evangélica atual, né? Porque do lado do fundamentalismo, eu acho que não se fala de mudança climática, não se fala da agenda de meio ambiente. Ao contrário, se fala que o globalismo, né, especialmente quando a gente está falando de extrema-direita, tudo é comunismo, né? Essa pauta de meio ambiente, essa pauta ambiental, tudo é comunista, tudo é um absurdo, que crente não deveria se meter. Mas o Evangelho de Jesus é muito claro sobre o nosso cuidado da criação, nosso cuidado com a terra, nosso cuidado com o próximo, nosso cuidado com os animais. E não existe pensar num evangelho sobre isso, sem pensar sobre isso. Não existe pensar num evangelho de Cristo que não se importe com a criação, com a nossa casa comum, com o lugar que a gente vive. Isso tem a ver com política, isso tem a ver com comunhão, isso tem a ver com igreja. E, ao mesmo tempo, eu sei que as igrejas são os primeiros lugares que servem como base para momentos de tragédia como esses. Vocês provavelmente estão vendo igrejas se mobilizando, igrejas fundamentalistas, igrejas conservadoras, porque a gente ainda sabe cuidar das pessoas. Quando fala de pessoas que perderam tudo, quando fala de mostrar o amor de Deus para as pessoas, acho que de todos os espectros políticos a gente ainda sabe cuidar. A gente ainda sabe reconhecer a importância disso. Mas como é que a gente une? Como é que a gente faz essa reflexão de que não é só doar a calça jeans que tá no fim do seu armário, que você não usa mais? E muito menos doar calcinha usada, cueca usada, sabe? É sobre doar nessas horas. É sobre fazer alguma coisa. É sobre se mobilizar. Eu tenho uma amiga, Gabriela Leite, talvez vocês conheçam, que é a mulher mais mobilizada do mundo, assim. Ela tá em todos. De todos os espectros políticos, ela é o consenso. De todas as igrejas, ela é o consenso. E ela simplesmente comprou uma passagem de avião pra Caxias do Sul e tá indo, cara. Tá indo ser resposta de oração pra aquelas pessoas. E eu não tive o culhão da Gabriela, porque eu tenho muita coisa pra fazer no Rio. E eu não consigo deixar as coisas caírem aqui pra ter esse nível de comprometimento com o evangelho que me move a pegar um avião pra maior tragédia, pro único lugar que as pessoas querem estar hoje. Eu admiro muito a Gabriela e como eu não vou, eu tô apoiando ela até o fim, assim. Que ela pedir, que estiver ao meu alcance, eu vou fazer. E é isso, Deus usa muitas pessoas, Deus usa inclusive os fundamentalistas pra serem resposta de oração nessas horas. E aí, como é que a gente pode fazer essa reflexão, que é que eu tava falando antes, né? Desculpa, gente, não fiz roteiro dessa vez. Mas como é que a gente pode fazer essa reflexão, inclusive entre os nossos irmãos, que são crentes, que se preocupam com as enchentes e que estão vendo que isso tá cada vez mais comum? Como é que a gente faz essa reflexão com eles de que não é normal, de que isso tem a ver com uma mudança climática, que tem a ver com capitalismo selvagem, horrendo, diabólico, que tá acabando com os nossos recursos naturais, que tá acabando com a nossa terra, que tá destruindo o planeta, que tá acabando com tudo, tá acabando com tudo. Tá acabando com os nossos rios, com os nossos mares, com as nossas florestas. Porque enquanto isso, os deputados evangélicos estão passando a boiada, estão votando leis que querem destruir a Amazônia, que querem privatizar a Sabesp, que querem privatizar as empresas de recursos públicos, né? As organizações que gerem os recursos naturais, sabe? Tudo isso tá indo cada vez mais pra mão do dinheiro, e isso não deve ser pautado pelo dinheiro. Nosso bem viver não deve ser pautado pelo dinheiro. Enfim, gente, eu tô indignada. E esse é um podcast indignado do que realmente importa, sabe? Porque tudo isso coloca as coisas em perspectiva, assim. Tô na loucura de um monte de coisa pra fazer, mas no fim eu moro num apartamento, em um bairro gourmet do Rio de Janeiro. Eu vim de realidades muito piores, mas hoje eu tô aqui, confortável, enquanto tem gente muito pior. E isso tem tudo a ver também com contar as bênçãos, mas é um contar as bênçãos que olha pra quem tá mal, sabe? Pra quem tá no deserto, pra quem tá na luta, pra quem tá na peleja. E eu acho que nosso cristianismo tem que expandir um pouco, expandir até pra olhar o que os fundamentalistas estão fazendo de bom. Assim, o que os conservadores estão fazendo de bom que a gente não tá fazendo tanto mais, né? Porque eu não tive coragem de ir pro Rio Grande do Sul. Mas ao mesmo tempo eu sei que tem outras formas de ajudar, eu sei que eu tô orando. Você tá orando por isso?
Não sei, eu acho que a gente também perdeu um pouco o hábito de orar, assim. A gente acha que isso perdeu a força. Mas não sei o que vocês acham. Responda aí nos comentários que eu quero entender como é que vocês veem a oração. Mas eu ainda acho muito que a oração tem poder. A oração tem poder de transformar a gente, pra colocar em perspectiva o que realmente importa ainda e transformar o mundo mesmo. Eu acho que a oração tem muito poder no mundo espiritual mesmo. E é isso, acho que todas essas coisas graves que acontecem também nos ajudam a colocar até as nossas crenças em perspectiva, nossas práticas religiosas em perspectiva. E isso não é só sobre os conservadores, os fundamentalistas, isso é sobre a gente também. Sobre você que ouve esse podcast e que tem lá 10 pila no Pix, mas não teve coragem de fazer. Compartilhou, né? Compartilhou nos stories. Mas doar mesmo, você doou? Fica aí a reflexão. Se não tem, tá tudo bem, gente. Não é obrigação, não é dízimo do Malafaia, do Feliciano, do... Qual é o nome, gente? Do Universal. Edir Macedo, não. Não é assim também. Mas como é que seu dinheiro tá abençoando as pessoas? Como é que seu dinheiro tá circulando? Como é que seu dinheiro tá fortalecendo outros corres, sabe? Enfim, um podcast do fundo do meu coração, do fundo da minha indignação e principalmente da minha impotência. Que eu tô me sentindo extremamente impotente hoje. Bom, mas como eu tava dizendo agora há pouco, tem gente fazendo coisa lá no Rio Grande do Sul. A gente tem acompanhado e tentado fortalecer, conforme as nossas forças, o trabalho do Coletivo Abrigo. E eu tô aqui digitando enquanto eu falo com vocês, porque eu quero pegar o Pix deles. Foi um dos coletivos que a gente sabe que tá bem na ponta mesmo, assim. Eles são super nossos parceiros de vida, de luta, de fé. Eles atuam na periferia de Porto Alegre e estão bem na ponta, amparando, né, o bairro do Sarandi, em Porto Alegre, Canoas, na região metropolitana do Rio de Porto Alegre, né? Então, se você quiser doar, digita aí no seu Pix. doe@coletivoabrigo.org.br. Repetindo, doe@coletivoabrigo.org.br. O Instagram deles é coletivo.abrigo. Eles também têm a igreja, que é igreja.abrigo. E tá rolando uma prestação de contas, assim, diretamente nos stories. Tanto no do Coletivo Abrigo, quanto do Tiago, que é nosso pastor, amigo, que tá lá em Porto Alegre. Ele tá postando em tempo real o que eles estão fazendo com o dinheiro. Então, se você tá na dúvida pra quem doar, pode confiar no Abrigo, que são nossos irmãos de luta e de vida. É isso, gente. Obrigada por ouvirem até aqui. Fez sentido pra vocês? Mais um episódio que eu nem sei se faz tanto sentido, mas espero que sim. E é isso, domingo que vem a gente tá de volta. Um beijo e até mais. Bem Viver é um podcast original do Novas Narrativas Evangélicas. Toda a gente junta, construindo uma fé coletiva, consciente e ativa. Você encontra episódios novos todo domingo no seu tocador de podcast favorito e pode apoiar esse projeto pelo Apoia-se. Segue a gente no Instagram para saber mais sobre o que esse movimento está fazendo pelo Brasil. Esse podcast é apoiado pela TID Setúbal. A apresentação e o roteiro são da Luciana Petersen e Matheus Machado. A edição é da Bianca Hatt. O design babadeira é da Nick Ellert. A comunicação é feita pela Tayo Amaral. E a gente tem na equipe a Evelyn e a Tati, que nos ajudam muito para manter a casinha em pé e funcionando. Tchau!